Bom, boa tarde. Eu preciso lembrar a vocês que, para a gente encontrar mecanismos de argumentação e propostas de conclusão, a gente precisa formatar bem as problemáticas. É uma discussão que eu tenho com vocês já há algum tempo, porque vocês voltam e meia me dizem assim, professor, eu não gostei desse tema. Como assim eu não gostei do tema? Não pode, a gente está num outro nível. A gente está numa outra condição. Vou lembrá-los novamente. Eu sempre digo isso para vocês e vou reiterar. Aluno que faz caso da redação aumenta o sarrafo. Porque vai ver referências de texto aqui, Júlia, que não são os textos triviais. Vocês viram lá, postei agora umas redações de quem tirou 960, 980 mil. Escolhas bem interessantes de argumentação, letra caprichada, poucos desvios gramaticais, muitas alternativas de argumentação, é isso que eu reclamo. Então, quando você pensar, mas como é que a gente resolve isso? Como é que a gente atinge esse nível? Assim, eu proponho um tema para vocês e vocês, na mesma hora, pensam assim. Eu vou discutir esse tema sobre duas análises, sobre duas vertentes. Quando você pensar nesse problema, você já pensa assim, que estratégia eu vou usar? Vou fazer esse borrão aqui com vocês, se vocês me permitem. Vocês vão propor o tema para o tio? Eu vou fazer assim, primeiro problema, segundo problema. Primeira estratégia, segunda estratégia, agente. Bora ver se está certo? E a gente planeja a redação como um todo, fazendo uma palavra só, ou uma frase, para cada um dos parágrafos. Vamos tentar? Então vocês vão propor o tema. Vamos lá. A redação em forma de tópicos. Deixa eu mostrar como é que vai funcionar isso na prática. O tema estará aqui. Vocês vão fazer eu encontrar duas problemáticas. Depois dessa problemática, eu vou montar a estratégia de argumentação e depois vou dizer quais serão os agentes. Deixa eu separar um pouco mais aqui, que é para vocês perceberem como será o meu borrão. Se isso não sair no borrão, sai na cabeça da gente, né? Alguns de vocês costumam dizer, tio, eu quero fazer direto na folha. Então a gente pensou no tema, pensou logo nisso. Para não chegar lá na frente e pensar assim, mas o que eu vou dizer agora? Nós que trabalhamos pra caramba a redação, nós que treinamos pra caramba a redação, vamos chegar na hora e vamos demorar para planejar nosso texto? Nós não. Já vamos chegar lá só pensando no tema. Receber o tema, já tem caminhos para conduzir a proposta. Dê um tema aí para mim. A proposta de quarta-feira foi sobre liberdade de expressão. Acho que eu não posso escrever sobre isso porque alguns já estão produzindo, né? Alguns já estão fazendo. Não sei, vocês que sabem. O que vocês acham? Ou então me dê um outro tema. Vai ser sobre liberdade de expressão? O que vocês acham? Gabriel? Hã? Não, você falou outro? Ai, ainda não está muito claro ainda, né? Ainda não está muito claro. O Bolsonaro quer mudar. Ele está tentando falar sobre o novo modelo de transferência de renda. O governo Bolsonaro quer propor outra coisa em substituição ao Bolsa Família. Eu ainda não tenho informação sobre isso. Estou ouvindo para receber informações, para saber se vai mudar alguma coisa substancial. Mas a gente já houve um tema de redação da UEPA, que era para falar sobre se você era a favor ou contra o modelo de Bolsa Família de transferência de renda, e dizer o lado positivo e o lado negativo. Eu achei um tema interessante, mas não cabe muito no Enem não, porque não agora, né? A gente precisa saber do que se trata. Eu tenho um outro tema para mim? Então tá, liberdade de expressão. Quando vocês estiverem sem ideia, vocês me falem, tá? Como é que pode uma turma que não tem... Vou falar sobre liberdade de expressão. Quais são os desafios, Júlia, para a liberdade de expressão? Bom, primeiro, eu acho assim, que é preciso combater as fake news. É uma ameaça à liberdade de expressão. Eu também acho que a gente precisa discutir os discursos de ódio. Para fake news, eu estava pensando em usar aquela frase do Humberto Eco,
e dizer a internet deu voz aos imbecis. Então tá, vou usar a frase do Humberto Eco. E sobre os discursos de ódio, eu vou me basear em exemplos. Como é que eu faço para combater as fake news? Olha, para combater as fake news, eu acho que a gente precisa de legislação mais forte, né? Eu preciso de legislação mais forte. Para proteger a liberdade de expressão. E para combater os discursos de ódio, a gente precisa de conscientização. Promovida pelas redes sociais. Aqui quem promove lei, quem faz lei, é o Congresso Nacional. Eu costumo pensar na redação, meninos, desse jeito. Júlia, então eu já tenho os dois caminhos que vão me levar à argumentação. Eu vou falar no primeiro parágrafo de argumentação que os problemas relacionados à liberdade de expressão, que a liberdade de expressão enfrenta, são esses dois. Para um parágrafo, eu vou usar a frase do Humberto Eco para falar sobre as fake news. No outro, sobre o discurso de ódio, eu vou dar os exemplos, vou criar exemplos aqui que justificam como os discursos de ódio se propagam tão facilmente. Para combater as fake news, legislação mais forte conduzida pelo Estado, através do Congresso Nacional, via Congresso Nacional. E para combater os discursos de ódio, conscientização que pode ser promovida pelas redes sociais. Eu já pensei no texto todo. Não tem nada de improviso aqui. Bom, agora eu vou transformar isso aqui em texto. Começando com a frase dos iluministas, né? Minha introdução. 2 parágrafos de argumentação montados a partir disso. Ah, professor, eu já sei quem é que eu vou usar para o primeiro argumento. Eu já sei qual é a estratégia que eu vou usar para o segundo argumento. Eu já comecei o meu texto fazendo alusão histórica. É impossível, nesse caso, impossível que o corretor fique diferente que na competência 2, aquela que exige de nós que a gente possa estabelecer relação com outro ramo do conhecimento, a gente não ganha os 200 pontos. Digam se o tio tem razão. Eu vou começar com o século XVIII, cito Voltaire, depois vou citar Humberto Eco, depois vou dar exemplo da realidade. É impossível a gente não ganhar os 200 pontos nessa competência. Aí você vai olhar para cá, tio, e como é que a gente sabe? E como é que a gente sabe que está sendo fiel à competência 4, por exemplo? Tá, legal. Então, o Voltaire é um iluminista, né? Olha como é que eu faço a transição. Depois, 3 séculos depois do que disse o Voltaire, 3 séculos depois do século XVIII, repara como eu faço essa prerrogativa aqui de cima, né? O direito de dar a opinião, de dar o ponto de vista, essa prerrogativa, esse direito. Aí marco as duas problemáticas. Competência 4, checklist. Ok. Ah, professor, o tema da redação é sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão está escrito aqui. É o meu ponto de vista sobre liberdade de expressão. Ache um erro de gramática. Competência 1. Vamos fazer checklist da competência 1. A base do iluminismo francês no século XVIII se lastreava na lógica do respeito inalienável à opinião alheia com crase. Atribui-se a Voltaire a célebre expressão, aspas, fecha aspas. Não concordo com o que dizes, mas defenderia até morte o direito de dares o teu ponto de vista. Estou dizendo tu. 3 séculos depois... pode colocar uma vírgula bem aqui, professor, é melhor. Então tá, 3 séculos depois, vírgula, para marcar aí o deslocamento da expressão adverbial de tempo, essa prerrogativa essencial à democracia e assegurada pela Constituição está sob grave ameaça. Dá uma vontade danada de colocar uma vírgula bem aqui, né? Dá uma vontade danada, mas eu não posso, professor. O sujeito é essa prerrogativa essencial à democracia assegurada pela Constituição Federal está. Sujeito e verbo não separa por vírgula. Checklist da competência 1, beleza. A gente não vai errar. Não vai não. Professor, e como é que a gente vai avaliar a competência 5? Ainda não, gente, ainda não. A avaliação ela pode já começar a ser feita pela ideia de que eu fiz o problema. Mas eu só posso ter a avaliação da competência 5 quando eu chegar lá para resolver o problema, né, Júlia? Que vão exigir de mim a competência de propor o problema e solucioná-lo, ou pelo menos buscar alternativas para mitigá-lo. Lá vou eu.
Tá bom. Eu falei que ia fazer Humberto Eco, né? Eu não vou comer. Júlia, não é bom começar com ela. Até pode, mas não é bom. E eu acho que é um risco. Reclamei de uma aluna hoje de manhã sobre isso. Já comece com a música dos Titãs. Em primeira análise, a música dos Titãs, não. Primeiro você diz do que está discutindo. Aí você mostra. Um bom exemplo. Hã? Na introdução até pode. Na introdução até pode, mas eu começo com uma referência intertextual. Você quer começar com uma citação? Pode. Abre aspas e já começa com a citação? Pode. Não há nenhum tipo de restrição. Eu falo aqui nos argumentos. Não gosto. Não gosto, não. Bom, vamos lá. Depois vocês vão listando para mim, para a gente fazer checklist. Competência 1, 2, 3, 4 e competência 5. Essa aqui vai ficar encaminhada. Essa aqui tem que ficar encaminhada. Ela não vai ser avaliada aqui. Ela não vai ser avaliada aqui. Ela vai ser avaliada no seu lugar, né, Gabriel? Mas se o problema tá claro, o corretor tem muito mais chance de dizer, olha, para esse problema, eu estou esperando uma solução. Eu estou esperando a competência 5. Aí no final você entrega essa solução para o corretor. Tá bom? Lá vai o tio fazer. Primeiro argumento. Fake news. Eu devo admitir que me empolguei um pouquinho com esse parágrafo de argumentação. Tinha muita coisa para dizer sobre fake news. Mas eu precisava associar as fake news com a falsa ideia de que elas também são liberdade de expressão. Elas são uma ameaça à liberdade de expressão. Aí eu disse isso aqui, Gabriel. Onde é que aparece a expressão fake news? Lá na frente. Júlia, lá na frente. Onde aparece a minha citação? Lá na frente. Mas você pode fazer antes. Pode fazer antes. Estou dizendo que não pode fazer não, tá? Eu quero primeiro que vocês, se for possível, vocês contextualizem a citação, vocês contextualizem a alusão histórica, vocês contextualizem um exemplo. Para primeiro justificar, olha, o Humberto Eco apenas ratifica o que eu acho. O exemplo apenas confirma o que eu acho. Aí eu fiz assim, Júlia, olha só. Inicialmente, o problema vai além do simples direito da manifestação da opinião. A liberdade de expressão, afinal, exige responsabilidade, senso de moralidade e segurança jurídica. Exatamente o que vem sendo desprezado pela ascensão perigosa das fake news, com consequências enormes à sociedade e às leis. Não se pode dar legitimidade às mentiras virtuais, às perfídias, tem crase, tá? Não se pode dar legitimidade às mentiras virtuais, às perfídias compartilhadas e às imoralidades falsamente difundidas como liberdade de expressão. A questão já fora antecipada pelo estou italiano Umberto Eco, o qual temia que dar voz aos imbecis nas redes sociais redundaria em ameaça ao Estado Democrático de Direito. Não se pode negar, portanto, a força desses imbecis, os quais se apropriam de uma prerrogativa legítima para difundir falsidades, de remédios contra a Covid-19 até a destruição de biografias. Eu acho, sinceramente. Ah, mas a liberdade de expressão, mentir, precisa de uma resposta. A mentira difundida como verdade, com a ideia de que, olha, isso aqui é opinião, mas espera lá. Se o cara diz lá, esse remédio aqui é bom injetar, como é, não? Ozônio, né? Ozônio no bumbum. O cara tem que ser responsabilizado por isso, gente. Ah, mas é a opinião dele. Opinião coisa nenhuma. A opinião que faz mal à saúde das pessoas, ou a opinião que ofende a ciência, não pode ser levada adiante. Não pode. Não, você tem todo o direito de dizer, você pode dizer o que você quiser, desde que o limite seja a legalidade. Pelo menos eu acho. E a lei precisa agir nesses casos de uma forma mais rigorosa, mais veemente. É preciso que essa lei de combate às fake news seja implementada o mais rápido possível para a gente punir as pessoas que acham que, se apoiando numa ideia de liberdade de expressão, criam as mentiras que acharem convenientes, com os propósitos mais escusos, que vocês sabem bem quais são. Lá nos Estados Unidos, o presidente foi eleito com base em mentiras. No Brasil, o atual presidente foi eleito com base em mentiras. E fica por isso mesmo. Difundem as mentiras com a ideia de que não, eu estou dando opinião. Calma lá. Dar opinião não significa você macular, manchar a verdade. Pelo menos eu acho isso. Por que é importante dizer pelo menos eu acho isso? Porque vocês vão ver, muitos de vocês assim, não, professor, a liberdade de expressão tem que ser defendida de qualquer forma. Nos Estados Unidos, o negócio é tão sério que você pode ir para a rede social e dizer que você é racista. Você pode me ofender. Aí eu vou procurar meu direito, mas você tem o direito de dizer isso. É sério. Lá é bem, o negócio é bem... É uma cláusula pétrea da Constituição americana. Júlia, você pode dizer o que você quiser. Que os católicos são
adoram santos, que os evangélicos se apropriam do dinheiro dos fiéis, que o pessoal da Umbanda é tudo gente que não tem o que fazer. Que... Você pode dizer isso. Você pode. Tem que assumir as responsabilidades. Mas é seu direito legal dizer o que você pensa. E muita gente acha isso também. Se você se sente ofendido, procure a justiça. Mas depois que a gente já destruiu a biografia da pessoa, depois que já fez os outros morrerem porque tomam chá de boldo para curar câncer no pulmão, coisas desse tipo que você vê por aí toda hora. Está aqui o meu primeiro parágrafo de recomendação. Façam a análise que vocês quiserem e façam as intervenções que acharem convenientes. Vamos fazer checklist? Vamos lá. Competência 1. Inicialmente, vírgula, o problema vai além do simples direito da manifestação da opinião. Ponto. A liberdade de expressão, Júlia, que é o tema da redação. Onde é que o senhor faz, uma conexão? A liberdade de expressão, afinal, exige responsabilidade. Não é só dizer o que pensa, não. Responsabilidade, senso de moralidade, que é importante. E segurança jurídica. Exatamente. Olha a transição, Júlia. Exatamente. O que vem sendo desprezado, isso aqui vem sendo desprezado pela ascensão perigosa das fake news, que é para respeitar aqui a coerência, essa competência 3, meninos. Eu falei que o problema eram as fake news, né? Eu tenho que dizer fake news, lógico. Eu vou deixar de dizer. Podia começar logo falando isso, né? Mas deixa para fazer depois, para criar um outro tipo de argumentação, com consequências danosas, tanto à sociedade crase, quanto às leis crase. Não adianta, eu posso dizer que crase é a coisa mais fácil do mundo. Vocês, só de sacanagem, vocês negam. Não, eu não vou colocar sendo grave. Por quê? Porque eu não quero, negão. Porque eu sou racista. Se o negão falar que é pra fazer, eu não faço, Júlia. Racista. Eu posso dizer o que eu bem entender. Mas você vá pra justiça. Não se pode dar legitimidade às mentiras virtuais, que são as fake news. As perfídias compartilhadas. Sabe o que é perfídia? Mentira, falsidade. As perfídias compartilhadas, fake news. As imoralidades falsamente difundidas como liberdade de expressão, fake news. Aí fiz ponto. Esse problema, essa questão, esse imbróglio, Júlia, a questão já fora. Eu acho, desculpe. Eu me acho um pouquinho, não vou dizer para vocês de outro jeito não, porque eu me acho meio um pouco de arrogância, de soberba mesmo. Mas eu estou usando o pretérito mais que perfeito. Só eu e Júlia conseguimos fazer isso. Pretérito mais que perfeito. Aqui, Paulo. Pretérito mais que perfeito. Esse cenário já foi antecipado lá atrás. Sabe o que é o mais que perfeito? É o passado do passado. Então eu tenho uma ação passada, mas anterior a esse passado já tenho uma outra situação que significa um anterior. Por exemplo, agora há pouco quando eu cheguei, a moça já fizeram o exame em alguns. Então eu cheguei ano passado, antes de eu chegar já há uma ação anterior, que ela fez o exame. Então é o passado do passado. Quando eu cheguei aqui, a campa já tocara. Quando eu cheguei, a campa tocou antes disso. Por isso que a gente usa o mais perfeito. É o que significa nesse caso aqui. Ó. A questão já fora antecipada pelo escritor italiano Umberto Eco lá atrás. O qual temia que dar voz aos imbecis, ele dizia, dar voz aos imbecis redunda em ameaça ao Estado Democrático de Direito. Mas a internet dá voz aos imbecis. Qualquer um pode dizer o que bem entende. Só que tem que haver uma responsabilidade jurídica em relação a isso. Não se pode... Olha aí a 4. Não se pode negar. Esse aqui é negar, gente, pelo amor de Deus. Olha como é que está esse negar. Sorry. Não se pode negar, portanto, a força desses imbecis, aspas, porque é do Humberto Eco, os quais se apropriam de uma prerrogativa legítima para difundir falsidades. As mais diversas. De remédios contra a Covid-19 até destruição de biografias. Onde está? Tinha uma competência 2, o senhor falou? Está bem aqui, ó. Competência 2. O Louis Mies francês, competência 2. O Voltaire bem aqui, competência 2. O que eu estou dizendo? 200 pontos para a competência 2. Acharam erro de gramática? Fiquem à vontade. Os meninos que estão assistindo a aula aí e vão receber na sexta-feira, dê uma olhadinha se tem um problema de gramática nesse parágrafo inteiro. Pois não, você... A colega achou, a Vitória achou. Aonde, Vitória? Democrático. Acento? Você é terrível. Verdade, tem acento sim. E Vitória, acho que você percebe isso, né?
Você lê o seu texto e você não acha erro. Tem que esperar, por isso que é tão importante lá, antes de entregar para o corretor, mesmo que você faça direto na folha, antes de entregar para o corretor, você já está faz um tempão que você fez a redação, né? Tipo 4 horas e meia. Eu fiz a redação, agora eu fiz a prova 90 de linguagem e humanas, agora eu vou ler a redação. Aí você vai lá assim, porra, olha a perna do A aqui. Olha o acento democrático. Olha a concordância com o M aqui. Ou, essa concordância com o singular, gente, tem que tirar o M daqui. Você vai fazer isso. Eu sempre brinco com uma história que eu já experimentei. Escreva uma carta de amor hoje, Gabriel, e deixe para entregá-la só daqui a uma semana. Não entregue hoje, não. Eu vou dizer, você é muito importante para a minha vida, Josué. Por isso aí você começa a escrever, aí depois, daqui a uma semana você entrega, antes de entregar, você lê. Pô, olha o que eu ia dizer. Filho de uma égua não é importante coisa nenhuma. Você não é importante na minha... Você não é o ar que eu respiro. Você... Parece que o tempo nos faz mais sensatos, né? Pois é assim na redação também. Se vocês fizerem uma redação hoje, vão me entregar amanhã, e vão passar limpo só amanhã, vocês vão ver o tanto que vão corrigir. É legal, gente, porque a gente se protege, mas é legal esse treino. Experimente, Júlia, em fazer uma carta de amor. Você não tem namorado, né, Júlia? Nem pode ter, que vai ser criança. Júlia, vamos para o segundo argumento agora. Eu falei que os discursos de ódio, eu vou dar exemplos. Tá bom? Ah, vou eu, Gabriel. Você tem um conector específico para o tio? Segundamente? Pode, não tem problema nenhum não, porque eu estabeleci uma hierarquia lá, né? Mas vai, Gabriel, vamos lá. Vou fazer rapidão. O meu segundo parágrafo está pronto. Eu disse no segundo parágrafo que o outro motivo é esse discurso de ódio que a gente tem aí. Hoje em dia, eu acho que vocês vão concordar comigo, parece que o outro ofende a gente. A presença do outro ofende a gente. Então, mas eu posso dizer que o outro é um canalha, que é mau caráter, como é que a gente é genocida. A gente pode discursar, pode ofender todo mundo. E esse discurso raivoso, que espuma mesmo, que espuma raiva aqui pelo canto da boca, se tornou até certo ponto legítimo. Muito por causa da permissividade da lei. Nós não temos uma lei específica, dirigida, que diz assim, olha, isso aqui é crime, isso aqui não pode. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Aí os caras começam a dizer que vacina não salva a vida coisa nenhuma, que a terra é plana, que cloroquina salva a vida, e começa a inventar essas coisas todas. Todas isso é para fazer o extremismo, né? Que os negros não têm por que protestar, que não existe essa coisa de violência contra os negros, que as mulheres também não podem, porque não existe essa violência contra a mulher. Mas eles têm um palco perfeito, eles têm um palco virtual perfeito e tem uma lei que protege esses caras. Aí eu vou escrever sobre isso. Ó. Em segunda análise, como disse o Gabriel, convém analisar ainda como os discursos de ódio passaram a ameaçar o legítimo direito ao ponto de vista. Ocorre que muitos têm se refugiado na lei que garante a liberdade de expressão para destilar discursos de ódio, eu falei, desculpa, vou já trocar, posicionamentos extremados, radicalismos inaceitáveis, como se não houvesse o limite da razoabilidade na avaliação de suas posturas. Bons exemplos disso estão na fala de ministros que defendem a destruição da natureza, o terraplanismo, ou em uma legião de ignorantes que negam o valor das vacinas ou estigmatizam as lutas em favor da igualdade. Isso acontece porque existe um palanque virtual, Gabriel, que acolhe suas sandices e uma legislação frouxa, incapaz de diferenciar legalidade de crime. Pelo menos eu acho. Deixa eu trocar bem aqui. Pronto. Essas opiniões raivosas que vocês conhecem bem, que estão presentes todos os dias. Porque muitos de vocês não têm redes sociais porque não toleram isso, porque não aceitam isso. O outro vai dizer, não, eu posso dizer o que eu bem entendo. A liberdade de expressão me garante, inclusive, odiar o outro.
inclusive criar maluquices, criar sandices, como eu digo aqui na frente, essas sandices que não fazem o menor sentido, a Terra é plana. Eu queria saber onde é que a Terra acaba. Sou muito curioso, depois você cai no abismo. Aí lá embaixo tem a nave do Groot, tá esperando você. Eu sou Groot. Só pode ser. Porque a terra é plana. E Gabriel, tem gente que diz que vacina. Como é que as pessoas podem discursar com essa irresponsabilidade? É porque tem um montão de gente disposta a ouvir. E como é que a lei não faz nada? Isso é liberdade de expressão. Opa, vamos discutir isso? Vamos discutir liberdade de expressão? Então tá aqui. O meu primeiro parágrafo falando sobre fake news, e agora eu vou resolver. O segundo parágrafo falando sobre discursos de ódio. Vejam se eu não preparei toda a proposta da redação. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Se eu já disse qual é o problema e abri aquilo que eu gosto muito de dizer para vocês, eu abri um buraco, um hiato, tem um hiato aqui. Alguma coisa tem que ser preenchida. Como é que eu faço para resolver isso? O problema que está aqui. Como é que eu faço para resolver o problema que está aqui? Enem só é bom se a problemática fica clara. Professor, vamos Pascão. O Enem só é bom se a problemática fica clara. Se não for assim, não é Enem. Professor, eu digo para os meninos, não é difícil fazer a prova de redação do Enem. O que a gente tem que lembrar? Você pegou o tema, você pensa logo em 2 problemas. Pô, mas se violência contra a mulher tem muitos problemas. Pois é, mas escolha 2. Se o tema da redação é sobre falta de acesso ao cinema, por que a gente não tem acesso ao cinema? Ah, professor, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não, escolha só 2. Que serão os 2 argumentos que você vai usar aqui para dar fundamentação argumentativa. Quando você tem a citar, por exemplo, eu comecei aqui, professor, eu citei o iluminismo no século XVIII. Depois bem aqui eu citei o Humberto Eco. E bem aqui eu dei exemplo de como é que se manifestam esses discursos de ódio. Automaticamente a competência 2 é minha. Os professores sabem disso. Quando a gente tem argumento, imagine, professor, imagine só trazer para cá uma referência de biologia. Professor Levi, trazer para cá uma referência histórica, como eu fiz aqui. O iluminismo lá no século XVIII. Isso salva a gente. Isso é competência 2, só os muito craques sabem fazer. Eu e os professores estão ali. E o meu grupo de redação, evidentemente, que é alto nível. É outro patamar, só os melhores estão aqui. Digam aí se isso é mistério. Não é não, né? Bom, agora a gente vai para parágrafo de conclusão para fazer 1000. Professor, esse ano quem fizer 1000, professor Levi, ganha um carro. Ganha um Fiat Mobi. A gente tem muita gente boa aqui. Eu tenho pelo menos uns 60 alunos. É, aquela aluna, Elisandra, o nome dela, é virtual, dela é virtual. Mas eu tenho alguns aqui que são craques também. Não quero ninguém mais, já tá bom, só nós. Vamos lá então, crianças, agora eu vou fazer o parágrafo de conclusão. Eu vou respeitar o que eu havia prometido a vocês, tá? Eu vou falar aqui a legislação mais forte contra as fake news. Pode ser? Fique à vontade, tio. Tá redundante, sim, lógico. Ainda bem que você citou. Quantas palavras nós não temos para usar? Convém analisar, convém avaliar, convém destacar. Pronto, tá corretíssimo. Jamais corra esse risco, jamais. Errou a palavra lá, muito boa intervenção. Em segunda análise, convém destacar ainda como os discursos de ódio. A gente tem sinônimo. É porque a gente deu um cochilo, né? E esse cochilo a gente resolve com zelo, com cuidado. Você tem toda a razão. Repetição, reiteração, geralmente é viciosa. Geralmente a repetição é viciosa. Eu estou preocupado em dizer, em todos os parágrafos do texto, que o tema da redação é sobre liberdade de expressão. Vai aparecer ou liberdade de expressão ou sinônimo. Que é para dizer para o meu corretor que na competência 3 eu estou sendo fiel. Que vocês sabem que eu já disse isso a vocês outra vez. Eu morro de medo de vocês fugirem do tema. Morro de medo. Júlia, se vocês fugirem do tema, gente, já era. Ah, professor, mas eu tirei 800 porque tinha a estratégia de argumentação, a correção gramatical. A gente tem uma aluna que foi avaliada, a Júlia conhece. Ela foi avaliada como quem fugiu do tema. Fugiu do tema. Ela tirou 520. 520 ela tirou na redação.
520, 560. Ela tirou 200 pontos na competência 1, que é de gramática, e nas outras competências ela tirou 40. É isso que dá? É. Eu posso mostrar a redação da Laira. Ela tirou 560. Eu posso mostrar a redação dela. Excelente o texto, excelente. Os corretores disseram que ela fugiu do tema. O texto dela, maravilhoso, sobre manipulação de dados na internet. Laira era uma das melhores alunas da Casa da Redação, gente. Foi um choque para todo mundo. Ela precisava tirar 900 na redação para passar. Ela tirou 560. Talvez uma das maiores frustrações que eu tive. Aí no ano seguinte, no ano passado, agora, 19 para 20 ela passou, né? Mas 18 para 19 foi a maior frustração nossa aqui da Casa da Redação. Acho que a Júlia lembra. Contei isso muitas vezes. Ela tirou 560, porque a avaliação dos corretores é que ela fugiu do tema. Você vai olhar o texto da Laira, ela não fala, acho que ela fala uma vez sobre manipulação de dados. Ela não faz mais isso no texto inteiro. E os corretores consideraram isso como um desvio de tema, ou desfocalização. Meu amigo, se tem uma coisa que me deixa ali que não passa um pouco, é esse. Estou lhe falando para vocês. Esse é um problema que eu acho muito, 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 muito sério. Vou bater aqui, esconjuro o pé de pato, mangalou 3 vezes. Não vai acontecer, Gabriel. Não vai acontecer, não. Com ninguém, não. Com ninguém, não. Vocês sabem que já estão vacinados para isso. Como é que faz, professor? A gente fala do tema todas as vezes. A gente fala do tema todas as vezes. Liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Aqui, avaliar legítimo direito ao ponto de vista. Qual aqui muito sensível na lei garante a liberdade de expressão. Tá bem aqui, ó. Faço isso 2 vezes. Legítimo direito ao ponto de vista e liberdade de expressão. Tem alguma chance de eu não citar? Só se é vocês. Não, meu grupo não tem chance de dizer isso, não. Qual é o conector? Qual é o conector que você gosta? Diz aí, tio, qual é o conector que você gosta? Para conclusão. Não tem preferência? Então tá bom. Sem preferência. Lá vou eu. Eu gostei dessa conclusão. Ficou grande? Não. Eu disse a vocês que eu dispenso mais ou menos o mesmo número de linhas dos parágrafos de argumentação e conclusão, né? Paulo, eu costumo fazer assim, não sei como é que vocês dividem, eu costumo fazer assim. 5, 9, 8, 9. 5 e 9, 14. Mais 8, 22. Mais 8, 30. Às vezes pode dar uma variação de um ou outro, assim, mas é tudo essa ideia. Júlia, porque esse parágrafo aqui, agora sim eu cheguei para fazer competência 5. Agora eu cheguei na checklist da competência 5. Checklist da competência 5. Esse checklist aqui é importantíssimo. Eu consigo responder as perguntas que o tema da redação me propõe, que o edital do concurso me propõe, dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Eu consigo ser fiel ao meu discurso, à minha introdução, coerente com a minha proposta de introdução, quando eu disse que os 2 problemas a serem resolvidos são as fake news e os discursos de ódio que impedem a plena liberdade de expressão. Se eu conseguir fazer isso, a minha redação vai brigar para ficar entre os melhores do Brasil. Eu fiz assim, ó, em suma, é fundamental combater os problemas impedidores do direito à liberdade de expressão, ficou expressa, não sei porquê, a fim de defender a democracia. Combater para defender. Para isso, o Congresso Nacional deve regulamentar a lei que punirá as notícias falsas com uma grande divulgação de seu alcance, palestras e webinários, discussões com administradores de páginas virtuais, com o fim de assegurar que a verdade seja o parâmetro de legalidade e de defesa da lei. Em outra frente, as redes sociais devem mobilizar-se para barrar discursos de ódio, definindo protocolos de divulgação, implementando canais de denúncia, retirando de circulação os ativistas do caos, para garantir que o ideal iluminista, a defesa intransigente da opinião, não se confunda com permissividade criminosa. Eu acho. Ainda faço o circuito, vocês viram, né? O ideal iluminista. Qual é o ideal iluminista? A defesa intransigente da opinião. É o princípio da democracia, né? Que surgiu lá atrás. Você pode dizer o que você quiser, desde que o limite seja a legalidade. O que a gente não pode é confundir essa defesa intransigente com permissividade criminosa. Pode fazer qualquer coisa? Não, pode não. Pode não. Eu vou responder as 4 perguntas. Bora lá. Quem? Vitória, o Congresso Nacional, as redes sociais. O quê?
Regulamentar a lei que punirá as notícias falsas. O quê? Barrar discursos de ódio. Como? Com a grande divulgação do alcance da lei, com palestras e webinários. Aí é importante também, com discussões com o administrador de páginas virtuais. Importante. Como? Definindo protocolos de divulgação. Como? Implementando canais de denúncia. Como? Retirando de circulação os ativistas do caos. Com que objetivo? Assegurar que a verdade seja o parâmetro de legalidade e defesa da lei. E aqui, com que objetivo? Para garantir que o ideal iluminista não se confunda com permissividade criminosa. Júlia, então o cara não vai achar aqui, porra. Qual é o problema da minha conclusão? Ache problemas de... Eu fiz até travessão, Júlia. Eu fiz até travessão. Só os muito bons é que sabem fazer travessão. Nós, meu grupo, meu pessoal, os meus meninos. Eu, Gabriel. Não, Priscila não sabe não. Priscila sabe sim. Priscila sabe sim. Sabe, Priscila? Olha o tio fazendo a conexão ainda, ó. Para isso, em outra frente, conexão. Vocês acham que eu não vou tirar os 200 pontos da competência 4? Vocês acham que eu não vou tirar os pontos da gramática? Hein, Gabriel? Competência 1, toda marcadinha. Você acha que não vou tirar os pontos? Eu acho que vou. Professor, e a competência 2? Está aqui, como a gente já combinou. O iluminismo do século XVIII, Voltaire, Humberto Eco. E aqui os exemplos. Professor, e a competência 3? Vocês viram que o tio fala de liberdade de expressão o tempo todo? Sabe quem que diz isso? Eu. É a minha opinião. Ei, professor, mas aí sua opinião, isso é competência 3, isso é discurso dissertativo. E o argumento? Aqui. E a conclusão? Aqui. Tudo bem. O cara não gostou de alguma coisa, mas certamente que é a nossa meta, vamos tirar 920. Eu daria 960 nessa redação. Por quê? Porque o texto é meu, eu não vou dar 1000. Talvez não mereça 1000, a gente não precisa tirar 1000. Quer dizer, o 1000 será a consequência de um dia bom, muito bom. Dos 6 milhões de candidatos ano passado, só 53 tiveram um dia muito bom. Só 53. Do nosso grupo aqui, 22 alunos tiraram 980. Júlia, 980 significa que um deu 1000 e o outro deu 960, Gabriel. Porra, é muito filho do Maria um cara desse, né? Se bem que me poupou de eu dar a moto, né? Aí já ia dar uma moto, Gabriel. Eu ia estar liso agora. Ano que vem é um carro, Júlia. Vai ser legal. E aí, meninos, está aqui a redação para valer 920, 960, de repente, 1000. Tem nada demais não, né? Vocês viram como é que constrói a redação? De onde sai a redação? De onde surgem essas 30 linhas? Você viu? Olha o que o tio fez, ó. Ah, professor, liberdade de expressão, desafios, fake news e discurso de ódio. Como é que eu vou fazer? Ah, tem uma frase bacana do Humberto Eco. Ah, eu vou falar sobre os exemplos. Esses exemplos são importantes, né? O ministro que defende a destruição da natureza. Ah, mas tem direito de ser... Porra! O governo que defende o fim das vacinas. Que diabo é isso? É discurso de ódio, meu amigo. Não, vamos acabar com esses índios, vamos acabar com essa história de ambientalista. Vamos... Por exemplo, aqui, uma legislação mais forte. Está lá, lei mais forte. E aqui, o que a gente faz? As redes sociais mais conscientes do seu papel, não deixando passar os discursos. A rede social já está fazendo isso, né? O Trump começou a falar besteira. Por falar nisso, mais para frente eu vou trazer de novo esse tema do cancelamento, tá? Esse tema do cancelamento é muito forte. Inclusive eu vi gente falando que uma das consequências ruins de a gente não garantir às pessoas o direito de dar a sua opinião é o cancelamento. Muita gente sendo cancelada porque emite opinião, porque fala o que pensa. Aí é um risco mesmo a liberdade de expressão. É um risco. Cancelamento é um risco. As pessoas não podem mais dizer que serão canceladas. Vários dos artistas, alguns artistas estão sendo cancelados. O pessoal da NBA, gente, olha só. Olha como é outro nível. O pessoal da NBA não entrou em quadra ontem para protestar contra aqueles 9 tiros que o negro levou pelas costas lá nos Estados Unidos. Contra a violência policial em desfavor dos negros. Eles não entraram em quadra. Pô, Gabriel, é lógico que a gente ama o basquete, né? Vidas negras importam. Eu sou LeBron James. Eu sou Paul George. Eu sou Russell Westbrook. Vidas negras importam. Esses caras são lindos, eu não consigo respirar.
a proposta do texto. Algum mistério? Levante a mão e diga para o professor. Legal. Gente, o pessoal das aulas virtuais tem que continuar mandando os textos para mim. Tenho recebido cada vez menos redação. Menos redação significa menos preparação, menos dedicação, menos foco. Eu preciso voltar a receber os textos. Agora a gente voltou para as aulas físicas, mas eu quero continuar recebendo o material das aulas virtuais, tá bom? A gente está junto. Tudo de bom.